Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nesse frio o Senhor aquece a nossa alma, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em meio a essas trevas o Senhor iluminou o nosso interior. Obrigado, Deus, porque em meio a tanto medo que tem dominado as pessoas, o Senhor tem nos concedido a fé que triunfa sobre o medo. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar no Teu caminho. Concede-nos nessa noite a termos ouvidos para ouvir e um coração, Senhor, apto a receber de bom grado a Tua mensagem, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos que já estão aqui, aqueles que estão por vir. Em especial, Senhor, oramos nessa noite pela vida de Dylan. Nós falamos agora com o papai dele e ele teve uma pequena piora de estado, Senhor. A situação dele está grave. E o Senhor possa, Deus, por Tua graça, visitar essa criança, Senhor. E ajudá-lo, Senhor, a ter a sua saúde recuperada e que ele possa glorificar o Teu nome, Senhor. E crescer sendo Teu servo, Senhor. Abençoa, Deus, o papai, a mamãe dele, que os familiares possam cada vez mais se apegar, Senhor, à Tua mão, que jamais nos desampara, Senhor. Abençoa a vida da irmã Osana, da irmã Gisele, meu Deus, daqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, Senhor, porque não podem estar aqui conosco, seja com eles. Oramos pelos nossos irmãos que estão enfraquecidos na fé. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nessa noite, Senhor, possa haver regeneração, conversão, santificação, edificação do Teu corpo, Senhor, para que cada vez mais sejamos capacitados para toda boa obra, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Hoje nós vamos continuar falando da doutrina do pecado. Eu creio que uma das principais razões do estado atual da igreja evangélica é porque as pessoas não sabem o verdadeiro diagnóstico das suas almas. Nós falamos ontem como o homem perdeu a comunhão com Deus por conta do pecado no jardim do Éden, como Deus havia criado tudo muito bom, mas Adão, Eva perderam o estado de comunhão com Deus por conta da sua desobediência. Eva desobedeceu, dando ouvido à serpente, e Adão desobedeceu a Deus, dando ouvido a Eva. E por isso eles são expulsos do jardim do Éden, onde eles tinham uma comunhão perfeita com Deus, e eles são agora lançados em uma terra que está amaldiçoada. Mas Deus já tinha um projeto de redenção e deixou isso simbolizado por meio das vestimentas que Ele concedeu para Adão e Eva antes de os expulsarem do jardim. Hoje, o título da nossa mensagem, os irmãos já sabem, a série se chama Qual Deus do Nosso Cristianismo. E nessa série nós temos apresentado as bases da nossa fé por meio de perguntas e respostas. E o título da nossa mensagem de hoje, desenvolvendo aquilo que nós falamos ontem, é As Consequências do Pecado. Isso vale, irmãos, tanto de maneira em relação às consequências do pecado de Adão na nossa vida, que somos seus descendentes, como em relação àquilo que nós praticamos de errado e, se não nos arrependermos, colheremos consequências extremamente danosas. É importante que a gente entenda que quando nós escolhemos fazer o errado, haverá consequências das nossas ações. Nós vivemos em um mundo onde aparece
que o que reina é a impunidade. Então as pessoas matam, roubam, corrompem, e aparentemente parece que não acontece nada com elas. Se contratar um bom advogado, o máximo que pode acontecer é pagar alguma multa, passar algum tempo na cadeia, mas rapidamente eles estão de volta e fazendo as mesmas coisas. Então, nós possamos entender que há consequência no mundo espiritual das coisas erradas que plantamos. Mas a consequência pior de todas para o pecador não arrependido, sem dúvida, é o momento, logo depois da sua morte, aonde ele vai acordar em trevas e lá vai permanecer por toda a eternidade. Então, nós precisamos cada vez mais evangelizar de maneira contundente, trazendo essa realidade não somente para as pessoas, mas que essa realidade fique cada vez mais vívida no nosso interior, que no Senhor o nosso esforço não é vão. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós nos distanciamos do inferno. É claro que nós não buscamos a Deus só para não irmos para o inferno, nós amamos a Deus. Mas nós também percebemos que o inferno é um lugar muito ruim, nós não queremos estar lá. O próprio Senhor Jesus nos disse, olha, se o seu olho te faz pecar, se é sua mão, se é o seu pé, é melhor você arrancar o seu olho, cortar a sua mão, cortar o seu pé, do que com o seu corpo completo você ser lançado no inferno. Jesus apresenta isso de maneira muito clara para nós. Então nós temos que trazer sempre na nossa mente esse temor santo do pecado e das suas consequências. Então, a primeira pergunta que nós vamos procurar responder na noite de hoje é a queda, ou seja, quando o homem pecou, como a raça humana foi afetada nisso. Qual é o real estado do homem depois daquela desobediência aparentemente pequena, dá uma mordida numa fruta. Mas qual foi o estado do homem a partir daquele momento? Então, a queda, que é como nós apresentamos, no meio da teologia e no meio da igreja, nós chamamos aquilo que aconteceu em Gênesis 3 de queda. É o momento em que o homem cai da sua comunhão com Deus e agora está num estado inferior, por isso queda, aonde ele e Deus estão separados. Necessário agora que haja o quê? Uma reconciliação, que só pode ser feita por meio de Cristo Jesus, como nós vamos ver à medida que os estudos se aprofundem, mas ainda na noite de hoje, pois sempre devemos falar de Cristo a cada momento, pois Ele é o assunto principal da nossa vida e da própria palavra de Deus. Mas eu gostaria de convidar vocês, como eu disse, a ler comigo Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo vai apresentar para nós um diagnóstico de toda a raça humana. Toda a raça humana, independentemente daqueles que de serem pessoas que acreditam em Deus ou não. Porque, como nós já vimos no livro de Tiago, Tiago diz que não há qualquer tipo de benefício naquela fé que só acredita em Deus e que não abandona o pecado. Ele diz, você acredita que Deus existe? Fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Então existe uma fé que não trará benefício para a alma do ser humano. Uma fé que não é evidenciada por meio de boas obras. Então nós precisamos ter uma fé viva, real e transformadora, que nós podemos ver a nossa transformação e os outros também. Como disse um cristão do passado, salvo engano essa frase é de John Newton, quando ele diz assim de maneira muito clara, falando um pouco a respeito da sua experiência com Deus, ele diz, eu não sou quem eu deveria ser. Todo cristão, ele sabe que ele pode melhorar no seu relacionamento com Deus. Eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também não sou quem eu era.
Todo cristão sabe de onde Deus tirou ele. Do lamaçal do pecado, das trevas, da prisão do pecado. E ele diz, graças a Deus, hoje eu sou o que eu sou. Então, que nós possamos entender isso, né? E à medida que nós vemos de onde Deus nos tirou, a gente pode ter um coração mais agradecido. Muitas vezes Satanás tem encontrado espaço na nossa vida por conta de uma palavrinha, insatisfação. Estou com frio, estou com calor, eu estou com fome, essa comida não está boa, eu não estou feliz com o meu relacionamento, eu não estou feliz com o meu emprego. Perceba, sempre a gente tem queixas a fazer, quando na verdade a gente deveria agradecer. Muitas coisas que hoje a gente se queixa. Murmurar é uma coisa que. Tá vendo, meu filho? Que a luta só vem quando a vitória só vem quando a luta tem luta, né? Isso. E acaba murmurando, Deus não gosta disso. E não pode. Tem que agradecer. Sempre das dificuldades, tem que dar uma glória. Isso. E tá passando por isso. E se a gente tiver algum problema, existe a forma certa. Está murmurando, Deus não gosta disso. A gente vai conversar com Deus. Tá dodói, tá precisando de alguma coisa, fala com Deus e Ele, como um bom pai, vai nos ajudar. Isso mesmo, irmão. Glória a Deus. Então aqui no versículo 9 de Romanos 3, olha a conclusão. Aqui é como se fosse um diagnóstico. Quem aqui já fez exame de saúde? Quando você faz o exame de sangue, você já viu? Tem aquele monte de página, né? Aí tem hemograma, tem uma parte que a gente não gosta, que é aquela parte do açúcar, a gente fica com medo de ter diabetes, né? Tem uma parte que é para aquela parte de colesterol, eu nunca sei qual é o bom e qual é o ruim, né? Tem um colesterol que é bom e tem um colesterol que é ruim. HDL e LDL. É o bom, né? E LDL é o ruim, né? Então tem esse negócio, quando você vai vendo, né? Ali vai descrevendo como é que está o seu corpo lá dentro, né? Tudo isso com uma gotinha no seu sangue. Aí a pessoa lá, a bioquímico, ele faz todo aquele procedimento e diz como você está. Pois é, o que Paulo está fazendo aqui é mais ou menos isso. Paulo vai descrever qual é o estado da alma do ser humano, todos os seres humanos, mesmo aqueles que a gente olha e diz, fulano de tal é uma pessoa boa, fulano de tal é uma pessoa que faz caridade, fulano de tal é uma pessoa correta, que trata as pessoas com respeito. Mas o que Paulo está falando aqui é a realidade interior do ser humano, independentemente da capa que ele usa. Tem gente que vai usar uma capa bonita, né? Que as pessoas vão se agradar. Tem gente que vai usar uma capa assustadora. Mas o estado interior de todo homem é esse aqui. Independentemente daquilo que podemos contemplar com os nossos olhos, o estado interior do homem sem se reconciliar com Cristo é esse aqui. Ele pode ser a pessoa mais aparentemente boa do mundo, mas esse é o estado dele no seu interior. Você vai ver, por exemplo, pessoas que você olha assim e diz, essa pessoa é super saudável, de repente essa pessoa faz o exame e está com a saúde muito ruim, porque nem sempre aquilo que a gente vê é o que de fato está se passando por dentro. E com a nossa alma é exatamente assim. Então Paulo diz assim, o que se conclui, Romanos 3,9, o que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, justamente Paulo está mostrando, apresentando aqui a carta aos Romanos, nessa linguagem religiosa do primeiro século, que dividia o mundo em judeus e não judeus. Por quê? Porque o judeu era aquele que acreditava em um só Deus, enquanto que todos os demais povos daquela época acreditavam em vários deuses, né? A maioria esmagadora das nações eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. O único povo que acreditava em um só Deus naquela época era o judeu. Então, dividia-se o mundo religioso nesse sentido, o judeu e o não judeu. E Paulo diz, tanto um quanto o outro, a realidade interior é a mesma. Então ele diz, estão debaixo do pecado. Qual foi o título da nossa mensagem de hoje? As consequências do pecado. É o que a gente vai ver aqui. O que foi que Adão e Eva perderam no paraíso e que reverbera essas consequências até hoje na nossa vida. Então ele diz, como está escrito,
O apóstolo Paulo se lembra de textos que com certeza ele estudou na sua infância. Irmão, eu perdi aqui na Bíblia. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Então, 10. Isso. Como está Escrito, não há um justo, nem há um sequer. justo nem Um sequer, certo? Pronto, é aí que a gente está. Então, como está escrito esse texto, por isso que ele fala assim, como está escrito isso, como está escrito, ele está se lembrando de um salmo, o salmo de número 14, aonde essas palavras vão estar lá também. Então, Paulo está se lembrando, não há um justo, nenhum sequer. Então, tem alguma pessoa justa? Tem alguma pessoa que é salva diante de Deus? Que já nasce salva? Será que as crianças nascem salvas? Não. Não há um justo, nenhum sequer. E ele diz, versículo 11, o estado do homem é pior ainda. Não há quem entenda. A ideia de entender aqui é justamente não há pessoas que possam conhecer pela sua própria inteligência, independente de você ser uma pessoa de faculdade, disso, daquilo. O conhecimento, o poder da inteligência humana não consegue captar a essência da sabedoria de Deus. Somente se Deus quiser se revelar a você, como está fazendo na noite de hoje com a gente, pela graça. Então ele diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A maioria, ou seja, todas as pessoas sem Cristo, elas não buscam a Deus, elas buscam um ídolo. Ainda que eles chamem esse ídolo de Deus. Muitas pessoas podem chamar o seu ídolo de Jesus. Mas a maioria das pessoas que dizem acreditar em Jesus, não acreditam no Jesus da Bíblia. Acreditam no Jesus que eles fabricaram na sua própria mente. Então a gente precisa conhecer a Bíblia para ver se realmente o que a gente acredita é naquele que está escrito. Senão, o que a gente acredita é falso. Porque é somente o que está escrito aqui que é verdadeiro. Então ele diz, não há quem busque a Deus. A ideia aqui não é que as pessoas não estão buscando a Deus, as pessoas não buscam a Deus pela motivação correta. É aquela ideia de que Deus, eu estou fazendo a minha parte, então faça a sua, Deus. Não, a gente nunca está fazendo a nossa parte, a gente é sempre devedor. A gente nunca vai ter crédito diante de Deus. Eu conheci um pregador do passado, um pregador que é até famoso na atualidade, em determinada denominação, e as pregações dele, normalmente quando ele começava a orar, ele dizia, se eu ainda tenho crédito no céu, a gente nunca tem crédito. A gente está sempre devendo a Deus, e devendo muito, sabe? É como se a gente tivesse uma dívida de $1 trilhão e a gente está com 50 centavos para pagar. Eu estou de 50 centavos, eu estou sendo muito bonzinho. 50 centavos é você sendo a pessoa mais legal do mundo. É você ter 50 centavos. E isso é um sonho, porque a gente nem isso tem diante de Deus. Então, quando ele fala aqui que não há quem busque, é que não há quem busque por sinceridade. Normalmente a gente busca a Deus por barganha. Nossa vida não está boa e a gente quer que alguém coloque ela no lugar, não é assim? A gente está precisando de alguma coisa e a gente vai ser... Eu não tenho ninguém por mim, eu vou buscar quem? Jesus. É Deus, então, aí ó. Mas esse não é um relacionamento correto, né? Relacionamento correto seria buscar a Deus por amor. Sabe por que eu vou buscar a Deus? Porque Ele me ama e eu também amo muito a Ele. Esse seria o relacionamento correto. Mas esse relacionamento correto só é possível quando Deus nos visita por meio de Cristo. E então Ele abre os nossos olhos, Ele troca o nosso coração e Ele corrige os nossos passos. Então aqui Ele vai dizer, todos se extraviaram. O que é extraviar? Perder. Quem aqui já perdeu R$50? Pois é, isso é extraviar. Você botou R$50 no bolso, que você fez tanto plano para aqueles R$50, não foi, meu filho? Rapaz, você fez tanto plano, você falou, rapaz, eu vou pegar R$50, vou comprar um cachorro quente, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Rapaz, esses R$50 dá um mês, viu? Aí quando você chega na frente do cachorro quente, meu filho, que bota a mão no bolso, cadê os R$50, meu filho? E ainda mais nessa chuva que foi cair no bueiro, meu filho, a água levou. Eita, Deus. E se já comeu, aí vai ser problema, vai deixar, né?
Pela fé. Ô, varão, isso eu tenho que acreditar em mim, que eu achei que eu estava com o dinheiro aqui no bolso, o dinheiro caiu no caminho. O pior é que o rapaz vai pensar que você está querendo aplicar, né? Ô, Jesus. Então, todos se extraviaram. Como? Por que isso? Por que isso aconteceu? Por causa do que a gente estudou ontem, lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher são expulsos do jardim do Éden, aquilo dali trazia uma consequência muito pior do que o simplesmente sair de um lugar bom, né? A gente estava num lugar muito bom, aonde era tudo harmonioso, e agora a gente vai para um grande deserto que é a terra. Não foi só isso. As piores consequências na vida de Adão e Eva e dos seus descendentes foram no interior. Aquele casal que andava com Deus, agora começa a viver uma vida longe de Deus. Todos se extraviaram, e aí nasce Caim, e aí nasce Abel. Abel se volta para Deus, mas rapidamente é o quê? Morto. Somente vai ter alguém que ande com Deus de novo quando? O sétimo depois de Adão, que é Enoque, que também morre jovem. Aí, muito tempo depois, Deus vai falar com Noé. E ainda assim Noé transgride. Muito tempo depois de Noé, Deus vai falar com Abraão. E perceba que é sempre Deus que toma iniciativa, né? E aqui não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. O que é uma coisa inútil? É uma coisa que não presta para nada. O homem foi feito como a coroa da criação de Deus. Qual foi o propósito do homem? A gente já falou aqui, é glorificar a Deus e se alegrar com a criação perpetuamente. Se alegrar com Deus perpetuamente. Esse é o nosso propósito. Olha que lindo, irmãos. O seu propósito original antes da queda era glorificar a Deus e se alegrar com Ele perpetuamente. Uma vida de eterna alegria. Mas tudo mudou quando os nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. Que nós possamos perceber o alto preço que o pecado exige de nós. Fizeram inúteis. Agora o homem não tem mais utilidade. O homem agora atrapalha a Deus. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Mais uma vez, irmãos, o bem aqui não é você dar uma roupa para quem está com frio, não é você dar comida para quem está com fome. Todas essas coisas são boas, mas elas são boas quando são feitas em Cristo e para a glória dele. Quando nós fazemos essas coisas para a nossa própria glória, nós estamos ofendendo a Deus. Pois se eu pego essa água aqui e dou para alguém que está com sede, isso é uma coisa bonita, né? Mas essa água não é minha. Eu recebi essa água. E eu deveria, antes de oferecer, agradecer a quem me deu para oferecê-la. Então, quando nós pegamos tudo aquilo que Deus nos deu, nossa aptidão física, nossa aptidão mental, sabe, nossos dons e talentos, e usamos para obter algum tipo de admiração no próximo, a gente está ofendendo a Deus. Porque, na verdade, tudo que somos e temos, a gente recebeu. Então, a gente deveria glorificar a Deus, agradecendo e prestando, né, sempre essa gratidão a Ele por qualquer coisa, entendendo que tudo é dele, por Ele, e, portanto, deve ser feito para Ele, né? Então aqui ele diz, não há quem faça o bem. Mais uma vez, eu quero que isso fique sempre claro, não é o bem no sentido moral, mas é o bem no sentido espiritual. O verdadeiro bem só pode ser feito quando você tem um coração regenerado em Cristo Jesus. Quem não tem esse coração não pode fazer o bem, por mais que aparentemente o faça. Não há nenhum sequer, então não tem nenhum. Pode ter gente que parece que é um anjo, mas se você tivesse um microscópio e olhasse no interior espiritual daquela pessoa, você ia se assustar.
Se você tivesse uma máquina que revelasse os pensamentos e as intenções do coração daquela pessoa que parece um anjo, você iria se assustar. Isso faz, o grande exemplo disso é a gente. Tem coisas que a gente pensa, que a gente tem vergonha até de falar para a gente mesmo no espelho. Porque no nosso interior nós temos essa maldade que vem como consequência de uma vida afastada de Deus. A gente nasceu assim. O salmista Davi, ele entende isso e ele diz num dos seus salmos: em pecado me concebeu minha mãe. Davi entendia: eu sou um pecador, a parte de Deus eu não tenho valor algum. Tudo o que eu sou de bom é por conta da visitação graciosa de Deus na minha vida. Então aqui ele diz: agora a parte verbal, a garganta deles é um sepulcro aberto. Nós vivemos em um mundo, que isso daqui é algo normal, infelizmente. Então, quantas vezes você encontra pessoas mortas na rua? Ou animais mortos na rua? Um corpo humano, irmãos, é algo assustador. Poucos minutos depois que uma pessoa morre, já começa a exalar gases que trazem mau cheiro. Não é assim? É assustador. Aquela pessoa está ali viva, conversando com você, passa alguns minutos, algumas horas e o corpo já está fedendo. Apenas alguns minutos que aquela pessoa morreu e o corpo já entende aquilo, já começa a produção de uma série de gases que é o processo de corrupção do corpo quando morre. Então a ideia é, a nossa garganta é como se tivesse um corpo morto dentro da gente, porque a realidade é essa. Todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Está lá em Efésios capítulo 2. Quando Paulo diz isso, ele está trazendo também um prognóstico da realidade espiritual do homem sem Cristo. Ele é um morto espiritualmente. Então aqui ele diz: a garganta deles, Romanos 3,13, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Ou seja, o homem era para falar a verdade que glorifica a Deus, mas ele nasce com a inclinação para falar o quê? A mentira, o engano. E ele diz: veneno de víbora está nos seus lábios. Olha que coisa assustadora, irmãos. Veneno de víbora. Quem aqui já foi picado por cobra? Espero que ninguém. Então, graças a Deus, meu filho quer, eu também não quero não. Então, veneno de víbora. Mas o que acontece se uma pessoa for picada por cobra e não tomar um antídoto? Ela morre. Dependendo até da cobra e do local da picada, tem que ser urgente, senão a pessoa pode morrer rapidamente. Mesmo quando as pessoas tomam antídoto, normalmente não, no lugar da picada incha, fica um negócio feio, Por causa daquele veneno que rapidamente entra na corrente sanguínea. Então, ele está dizendo isso: a boca do homem, ela espalha veneno. Nada é mais venenoso, irmãos, do que o falso evangelho. Sabe, o falso evangelho é para o ser humano aquilo que o veneno de rato é para o rato. Por que o rato come o veneno de rato? Se aquilo vai matar ele? Porque é gostoso, irmão. O veneno de rato... Pastor, você já comeu veneno de rato? Ainda não, meu filho, nem pretendo também. Mas o veneno de rato, ele é 99%, já falei isso algumas vezes com vocês aqui, 99% açúcar. Só um veneno, só 1% é veneno. Então o rato, ele vai comendo aquilo e se deliciando com aquele sabor do açúcar. E à medida que ele vai ingerindo aquele sabor do açúcar que é predominante, ele ingere também aquele veneno mortal. Olha que coisa assustadora. Tanto que ele não morre na hora, Ele vai, volta para sua casa normalmente, depois de algumas horas é que ele começa a definhar e morrer. Você já viu um rato morrendo com veneno de rato? Ele começa a cambalear e vai morrendo aos poucos, uma coisa assim triste. Então aqui a ideia é justamente isso, irmãos. O falso evangelho, ele vai entrando sem que a gente perceba, porque o falso evangelho, irmãos, são os falsos mestres falando para o mundo aquilo que o mundo quer ouvir. Então ele vai se agradando e ele vai absorvendo aquele conhecimento de Deus que é mentira, que não é verdade. Foi exatamente o que a serpente ofereceu para Eva. Olha, se você comer do fruto, certamente não morrereis. Ó,
Olha a certeza que Satanás fala. Por quê? Porque ele é o mestre da mentira. Ele sabia que estava mentindo. Mas ele falou numa convicção tão grande que Eva acreditou. Certamente não morrerei. Olha, Deus vai fazer isso e aquilo. Deus não prometeu fazer isso e aquilo. Deus não prometeu curar todo mundo. Deus não prometeu dar dinheiro para todo mundo. Deus não prometeu que você ia ter uma vida somente de alegrias. Muito pelo contrário, Ele disse que no mundo tereis aflições. Então, à medida que a mentira vai entrando na gente, é como um veneno de víbora. Ele vai se alastrando no corpo, e o perigo do veneno é quando chega onde? No coração. Se chegar no coração, a pessoa morre. Que aí toma conta de todo o corpo e a pessoa então morre. Então aqui ele diz, na boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Olha o que é a boca do ser humano. E a boca fala o quê? O que? O coração está cheio. Então, o que o coração está cheio do ser humano? A gente sabe por causa disso daqui. Ó. A boca, eles têm cheia de maldição, amargura. Como foi que Adão reagiu ao questionamento de Deus? Por que comeste a mulher que tu me deste? Ó, a culpa é de quem? De Deus. Ó, Deus, estava tudo bem no paraíso. O Senhor foi querer me ajudar, me dando uma mulher. E aí é o que aconteceu? A culpa é sua, Deus. Quando na verdade foi Adão que estava se sentindo sozinho. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E fez uma auxiliadora que lhe fosse igual a ele, né? Que fosse idônea, igual a ele. Então, cheio de amargura e maldição. E aí quando pergunta a mulher, ó, Praia, falou em coisa boa assim, né? Em Evangelho Santos, 2 santos chegam com voto de uma azereada. Então aqui diz, a boca está cheia de maldição. De onde é que saiu isso? Da boca de Eva. Eva colocou a culpa em quem? Em quem? No diabo. Então, alguém pega o dinheiro. Você já viu pessoa normalmente quando faz escolhas erradas, e aí quando chega na hora da consequência, foi o diabo que me enganou. Tem um pastor norte-americano, José até falou sobre isso, que ele foi pego, isso na década de 80, ele era um pastor que era famoso a nível mundial. As pregações dele eram até dubladas em português e passavam-se, acho que no sábado ou no domingo, né? Em algumas igrejas, em alguns canais de televisão. Ele era muito famoso, acho que na década de 90. E esse pastor muito famoso, ele foi pego em flagrante, pegando o dinheiro da igreja e usando para fazer coisas bem feias, que nem convém falarmos entre os santos. E aí quando ele foi, entre aspas, confessar o seu pecado, né, pela igreja, diante da igreja, ele diz, o diabo me fez isso. Ele diz, a culpa foi do diabo. Não, a culpa não foi do diabo. Não foi o diabo que botou você para roubar. Ele pode até ter te influenciado, mas o ato de roubar foi dele. O ato de fazer coisas erradas foi dele. Por isso, irmãos, olha a diferença da atitude de uma pessoa arrependida para uma pessoa que não está arrependida. Uma pessoa não arrependida, a gente sempre tem esse exemplo, Saul. Quando ele foi repreendido por Samuel, foi o que ele disse, foi o que ele fez, ele tentou se justificar. Não, eu fiz isso porque o povo estava querendo ir embora. Se eu não fizesse isso, o povo ia embora e a gente ia perder a guerra. E aí Samuel disse, sim, e aí? Eu quero saber da sua obediência a Deus. E aí outro profeta vai falar com outro homem. Agora é o profeta Natã e o homem quem é? Davi como rei. Sabe qual foi a resposta de Davi? Eu pequei. E pequei contra o Senhor. Olha que coisa diferente. Olha a diferença, irmãos. Davi podia ter culpado Batseba. Davi podia ter culpado, sabe, o guarda do palácio, sei lá. Mas ele não, ele sabe que o pecado dele, quem é o culpado? Ele mesmo. É isso que em Provérbios está escrito, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É isso que Jesus nos ensina em Lucas capítulo 18. Aquele publicano que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Esse desceu justificado. É isso que o homem não faz, o homem natural.
Ainda hoje, infelizmente, no ambiente da igreja, se um irmão exorta o outro irmão, o que é exortado sempre vai se justificar. Você já viu? Ele diz, meu filho, mas você está se esfriando na fé. Quando você diz isso para alguém que realmente está se esfriando na fé, o que a pessoa deveria dizer? Realmente eu estou me esfriando, eu tenho que me aquecer, isso é urgente, eu tenho que mudar, meu Deus, me ajude. Mas sabe o que a pessoa faz? Varão, você não está no meu interior, eu ainda estou firme com Deus. Eu só não estou assim, sabe, indo para os cultos, eu só não estou fazendo as coisas, mas aqui no meu coração, Deus sabe que eu ainda estou firme. Ah, mentira, irmão. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa boca não esteja cheia de maldição e amargura. Versículo 15, Romanos 3,15. São os seus pés velozes, ó. O homem é veloz para quê? Para matar, derramar sangue. Nenhum animal, e agora eu vou comparar o homem aos animais, porque infelizmente os homens desceram a esse patamar. Nenhum animal mata tanto quanto o homem. Já imaginou isso, irmão? Você tem animais como o leão, que são predadores, tubarão, predadores naturais, né? Animais que estão, como se explica na biologia, né? No topo da cadeia alimentar, então eles se alimentam de outros animais, mas eles só matam quando estão o quê? Com fome ou quando se sentem atacados, ameaçados. O homem não. O homem é o único animal que mata por prazer, que mata por poder, que mata por dinheiro. Assustador, irmãos. E ele faz isso rapidamente. Você vê os homens não satisfeitos de usar pólvora para inventar arma de fogo, eles inventam a bomba atômica. Eles inventam armas de destruição em massa. Então, você não precisa mais dar 100 tiros para matar 100 pessoas. Você joga uma bomba e essa bomba mata 500 pessoas. Uma única bomba. Olha que coisa assustadora. Como os homens são velozes. E o homem é pior, irmãos. O homem consegue criar armas biológicas. Você sabe o que é isso, irmão? Armas biológicas. A gente está vendo vírus aí, esses políticos, ditadores desses países aí, eles pegam essas bactérias mortais, vírus mortais, colocam em uma espécie de arma, se dissipam pelo ar e matam cidades inteiras. Algo assustador. Muitas vezes a imprensa não passa porque isso não é conveniente, mas isso é o que o homem faz. O homem é bom em fazer o mal. E ele faz isso rapidamente. Assim como aquele que tem os liderado, que é Satanás, que sabe que tem pouco tempo antes do juízo diante de Deus, como está escrito em Apocalipse 12. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Irmãos, você sabe aonde o homem passou, por quê? Porque tem destruição e miséria. Qual é um dos maiores problemas das metrópoles hoje em dia? Poluição. Sabe, você pega rios, né? Alguns irmãos aqui que foi um pouquinho mais antigos vão se lembrar de praias que eram totalmente limpas, né? Como as praias da Cidade Baixa. Meu pai me disse que aquelas praias eram lindas, né? Que a gente pegava a água assim com a mão. Isso. Imagine essas fontes, os rios assim. Hoje em dia, se você cair num desses rios, você pega uma doença capaz de morrer. Né? Um rio que tem lá em São Paulo, né? Um rio famoso, o Tietê, e é um dos rios mais poluídos do mundo. Até os mergulhadores para mergulhar, para procurar alguma coisa, é perigoso. É uma roupa super especial, de tão poluído que está o rio. Você pega lá a Bahia lá que tem no Rio de Janeiro, aquela, acho que chama Baía de Guanabara, né? Totalmente poluída, foi uma vergonha, né? A poluição nas Olimpíadas, aquelas garrafas PET ali é o mínimo. Muito pior que está lá dentro. Onde o homem passa, o que é que deixa? Poluição. Você vai numa praia, por exemplo, eu tinha um costume, depois que eu me converti, meu tempo ficou escasso.
Mas antes da minha conversão eu ia muito numa praia, não sei se os irmãos já foram, provavelmente já deve ter, em Porto da Barra. Tem uma água bem branquinha. Meu pai particularmente, quando eu era menor, ele gostava de ir lá, assim, umas 5h30, 5 horas da manhã, tinha umas águas vivas assim, era um negócio bem bonito, aquela águazinha transparente. Hoje em dia, se você for nadar no Porto da Barra, tudo que você vai ver embaixo é garrafa, é lata, é faca, é tanta coisa feia que você acha, né, meu filho? Então, porque é isso que o homem faz. Por onde o homem passa, é destruição e miséria. Você chega, por exemplo, aqui na nossa cidade, você vai ver bairros de pessoas riquíssimas e você vai passar por lugares onde as pessoas não têm nem água. Tem que pegar a água com a cabeça em algum lugar, não tem esgoto, o esgoto é ao céu aberto. A gente já evangelizou, todos os irmãos estão aqui hoje, a sessão do nosso irmãozinho está visitando, nós já fomos lá. Acho que o Reginho já foi? Já chegou aí lá em Paz e Vida? Paz e Vida? Então, já foi, não foi, filho? Então você já viu como é que as pessoas viviam lá, aquelas palafitas, e aí você vê gente riquíssima. Ó, a disparidade social, essa miséria. Por que tem tanta gente com tão pouco? Porque tem pouca gente com muito. É o que a gente chama de desigualdade social. Então, é assim que a gente percebe que o ser humano passou por algum lugar, porque o mundo fica desse jeito. Aonde o ser humano passa, você vê a maldade. Desconheceram o caminho da paz. Desconheceram, ou seja, Adão e Eva sabiam qual o propósito que Deus tinha para a raça humana, não sabia? Eles deveriam se multiplicar, propagando aquela harmonia original que tinha-se com Deus e que, uma vez que nós temos um relacionamento correto com Deus, nós teríamos um relacionamento correto com toda a criação, inclusive com o nosso semelhante. Mas tudo isso foi perdido na desobediência. Olha o que a desobediência vai fazer. Por isso que o apóstolo Pedro fala de uma relação, de algo muito triste que acontece na igreja. Pessoas que passam um tempo na fé e depois abandonam. E aí ele diz, é como uma porca lavada, removendo-se de novo a lamaçal. Já imaginou? Você acabou de lavar, está limpo, está cheiroso, e aí volta e vai para a lama. Agora a gente não se de lama, porque está chovendo, a gente vê logo, né? Já pensou? Se rolando todo na lama, se sujando todo. E ele diz, é como a pessoa removendo-se no seu vômito. Eu não sei se você já chegou a esse estado, eu já cheguei. A um estado tão baixo, irmãos, de dormir no meu próprio vômito. Eu só percebi isso quando eu acordei. Cheguei em casa num estado tão deplorável, quando eu era mais jovem, né? Não tinha nem casado, nem nada. Na minha juventude, totalmente desviada de Deus. Vomitei e estava num estado tão deplorável que não percebi. Quando acordei, estava lá. Passei por situações semelhantes, né? Já adulto, onde dormi, quando acordei, tinha me dado banho. Graças a Deus eu tinha uma mãe, sabe, que me amavam, né, pelo menos humanamente falando, fizeram essa ação, né, bondosa. Então, que a gente perceba que é isso que o homem faz. O homem, naturalmente, ele vai se afastar cada vez mais e mais de Deus, e a maldade vai nos dominar completamente se Deus não mudar o quadro. À medida que o tempo passa, irmãos, nós não ficamos o mesmo. Ou a gente se volta para Cristo e deixa o mal para trás, ou nos tornaremos pessoas piores a cada dia. Ainda que o nosso homem externo, aparentemente, se torne sociável, nada mais é do que uma máscara para que a sociedade nos aceite, porque internamente nós nos tornamos pessoas piores a cada dia longe de Deus. Cada dia que a gente não se
se volta para Cristo, é um dia que nós nos tornamos piores e piores e piores. Então, quando Paulo descreve isso aqui, irmãos, é a realidade mais exata do interior do ser humano. Como eu disse para vocês antes, né? Independentemente da capa exterior, é isso que tem dentro de um coração humano. Por isso que nós precisamos tão desesperadamente de Cristo. Por isso que é tão imperativo, irmãos, se levantarem, como o irmão José e o irmão Leão estão fazendo, para evangelizarem, convidarem as pessoas para ouvirem a verdade, por mais dolorosa que ela seja. É através da verdade que somos salvos e reconciliados e colocados de novo em um estado de amizade com o Pai. E aqui ele diz, versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os homens agem, irmãos, como se nunca fossem prestar conta a Deus. Parece para muitos que é Deus que tem que ter medo. Ó, eu desafio Deus. Meu filho, você desafiar Deus é um cenário pior do que uma formiga desafiar um elefante. Quem você acha que vai vencer? A formiga ou o elefante? Pois é, você e Deus é infinitamente pior. Imagine um homem desafiando Deus. Não tem temor de Deus. Irmãos, até os demônios temem e tremem. Aí vem uma criatura significante que foi feita do pó da terra e quer desafiar Deus. Como, por exemplo, no caso da Torre de Babel. Deus deu uma ordem aos descendentes de Noé que eles deveriam se espalhar sobre a face da terra. E aí um dos descendentes de Noé, um homem que se tornou poderoso, Nimrod, ele consegue convencer toda uma população a desafiar a Deus e a construir uma grande torre para alcançar o céu. E Deus olha para aquilo e fica indignado. E basta Deus faz uma coisa só, coloca idiomas diferentes. Até aquele momento toda a raça humana falava um único idioma. E a partir daquele momento começam a existir idiomas diferentes, formas de homem falar. E aí então a divisão que Deus havia mandado, né, deles se espalharem, acontece. Porque operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mas não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por que as pessoas fazem como Judas fez? Porque não temem a Deus. Por que as pessoas fazem o que Ananias e Safira fizeram? Porque não temem a Deus. Por que as pessoas fazem o que Ofni e Finéias fizeram? Porque não temem a Deus. Perceba que nós encontramos na palavra do Senhor que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Deus. Sabe quando você começa a ser uma pessoa sábia? Quando você desenvolve no seu temor, no seu coração, um temor santo a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Você coloca Deus, você começa a levar Deus a sério. Então, irmãos, aqui eu mostrei para vocês que as consequências do pecado é que toda a raça humana foi colocada em um estado de pecado e miséria, como nós vimos aqui. Então todos os filhos, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, irmãos. E por mais difícil que seja para alguns acreditarem, meu Deus, mas como é que pode? Né? É verdade que vocês acreditam nisso? O mundo tem 7 bilhões de pessoas, pessoas muitas vezes tão diferentes. Deus abençoe, irmão. Pessoas muitas vezes tão diferentes. Por exemplo, se você pegar e colocar um chinês, que é aquele que tem olho puxado, pegar uma pessoa da África, né, que são pessoas normalmente altas, fortes, que tem uma pele mais escura, você vai colocar um do lado e vai dizer, rapaz, esse pessoal é totalmente diferente um do outro. Pega um brasileiro, que já é a mistura de um monte de coisa, né, e mais diferente ainda são os idiomas que eles falam, os costumes que eles têm. Mas tudo isso veio de um único casal. Por mais difícil que seja, essa é a verdade. A verdade sempre é o mais difícil de se acreditar, irmãos.
como eu disse, nós somos inclinados à mentira. Então aqui ele diz, toda a raça humana está nesse estado de pecado. E agora eu gostaria de concluir mostrando como esse pecado, como esse estado de pecaminosidade caiu no homem, como isso aconteceu e como é cada vez mais visível isso. Nós vamos ver, por exemplo, irmãos, o primeiro deles, primeira coisa, uma das primeiras sensações que acontecem com o homem depois do pecado, que a gente já viu, isso acontece na nossa vida também, é importante a gente se alertar, é a culpa. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, há uma culpa do primeiro Adão, sabe? E ele é aquele que gerou toda a mudança genética no ser humano. O ser humano, ele tem o mal no seu DNA. Então, por mais que você seja uma pessoa cristã, não necessariamente você vai ter filhos crentes, e nem netos crentes, e nem bisnetos crentes. Muito pelo contrário, todos nascerão como você nasceu, pecadores, e terão que se encontrarem com Deus no caminho da vida, para que verdadeiramente recebam a vida eterna. Segundo lugar, irmãos, o que o pecado faz com a gente? E a gente já falou um pouco sobre isso também. Traz para a gente esse sentimento de justiça própria e da falta da verdadeira justiça. Na falta da verdadeira justiça, o homem cria a sua justiça. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos, no capítulo 10. Vamos lá rapidamente? Essa parte aqui é bem interessante para que você possamos nos policiar para não cairmos nesse mesmo erro. Eu quero só antes aqui trazer um pequeno lembrete que o fato da gente ter o nosso coração regenerado, irmãos, em absoluto não significa que nós não somos tentados pelo pecado. A diferença de uma pessoa que tem um coração regenerado para quem não tem é que eu e você não somos mais escravizados pelo pecado. Agora nós saímos desse patamar de escravos e podemos escolher andar pelo caminho certo. Mas nós também podemos escolher andar pelo caminho errado. Pastor, o senhor está dizendo então que eu vou perder a salvação? Não. Se você é um regenerado, Deus vai te corrigir. E a correção de Deus dói. Por isso nós precisamos estar sempre atentos. E como disse o Senhor Jesus, orai e vigiai sem cessar. Para quê? Para não cair em tentação. Cair em tentação é justamente quando a gente, que já recebeu a luz, se esquece disso e se volta para as trevas de ofensas gerais. Então temos que tomar muito cuidado. Por isso que aqui está escrito, olha, Romanos 10, 3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, olha o que os judeus não conheceram, o que foi? A justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Cristo. Nós não poderíamos jamais ser salvos na nossa força. Nós não teríamos condição de salvar a nós mesmos. Não teríamos condição de pagar pelo preço do nosso pecado. Então Deus providenciou um caminho onde a sua justiça fosse satisfeita, que é o caminho de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Isso é a consequência do pecado. Quando o homem dá as costas à justiça de Deus e ele procura estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam a que vem de Deus, que é a única justiça que justifica.
Precisa, verdade. E a verdade nos libertará. Então aqui, irmãos, ele não tem condição de se justificar, mas ainda assim o homem tenta fazê-lo. Foi o que eles fizeram, tentando colocar a culpa primeiramente no diabo e depois, né, no próprio Deus, dizendo que foi a mulher que tu me deste. Naquele momento Adão não está culpando Eva, Adão está culpando a Deus, se você prestar atenção. Ele não diz, foi por causa de Eva que eu pequei, ele diz, foi a mulher que tu me deste. Está protegendo Eva, olha. Porque os pecadores, né? Os pecadores que não se arrependem, eles estão tudo no mesmo pacote, né? Os herodianos e os fariseus, eles sempre vão ser amigos, por mais que tenham interesses aparentemente diferentes. Terceiro ponto, irmãos, das consequências do pecado, é que todos nós, como eu disse a vocês, todos nós nascemos com uma natureza inclinada ao mal. Então assim, para que eu e você hoje andemos pelo caminho do bem, sabe o que a gente vai ter que fazer? Esmurrar o próprio corpo, subjugar a nossa carne. O que você acha que Jesus diz? Você quer ser meu discípulo? Você vai ter que aprender a renunciar tudo. E você vai ter que tomar uma cruz. Você sabe quem é que está naquela cruz? O seu eu, o seu ego, suas vontades, seus desejos, seus sonhos, estão todos na sua cruz, na minha cruz, que temos que carregar. Por isso, irmãos, é importante que eu e você possamos saber das nossas fraquezas, para que elas não nos dominem. Quando Jesus diz, o céu é para pessoas que têm a atitude de uma criança de colo. Por quê? Porque uma criança de colo, ela sabe que depende do seu pai para tudo. Então, a sobrinha de Rita, né, de Calmon, quando vem para cá, se quiser fazer xixi, Rita, faz o quê? Ela vai sozinha no banheiro, tia Rita. Se ela tiver com sede, tia Rita. Se ela tiver com sono, tia Rita. Então, é a mesma atitude. Um filho de Deus, ele sabe que ele não tem força. Um cristão, irmãos, ele sabe como o pecado é enganoso e perigoso. Então ele não brinca com o pecado, porque o pecado não está para brincadeira com a gente. Então, finalmente eu quero acabar já na noite de hoje, tá? Se Deus permitir, vamos continuar na quarta-feira. Em Mateus 15, 19, nós vamos ler assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsas testemunhas e blasfêmias. O que nós precisamos prestar atenção, irmãos? O que nós aprendemos? As consequências do pecado, elas são muito mais internas do que externas. Então, quando você... Quem aqui já viu, ainda que seja pela televisão, né, um iceberg? Você sabe o que é um iceberg? É uma daquelas enormes pedras de gelo no meio do oceano. Aí você vê um iceberg, você vê até ele grande, mas ele é muito maior a parte que está submersa. É várias vezes maior do que a parte que está em cima da água, flutuando. Então assim é a maldade. A gente consegue ver um pouco da maldade do ser humano, mas a maior parte da maldade, minha e sua, está onde? Dentro. É por isso que às vezes a gente olha para uma pessoa, né, e diz, rapaz, fulano de tal, rapaz, é muito santo, parece um anjo. Mas só a pessoa sabe como ele tem que lutar contra o seu velho eu. Como nós que estamos aqui hoje esmurramos a nossa carne. Quando nós começamos aqui o nosso estudo antes da filmagem, os irmãos que estão aqui acompanhando pela filmagem,
Antes a gente ficou aqui conversando, né? Vendo como sem Deus a gente não conseguiria passar por situações que a gente passou. E muitas vezes que estamos passando. Somente por Cristo, irmãos, nós vamos conseguir correr a carreira da fé e combater o bom combate. Sem Cristo a gente só consegue fazer bobagem. A gente só consegue sujar a casa, mais ainda. Não há nenhuma limpeza substancial sem Cristo. Então, quando a gente estuda o pecado, quando a gente vê o que de fato aconteceu e o que de fato está acontecendo com o mundo hoje, longe de Deus, a gente percebe que as consequências, que os nossos maiores inimigos, eles estão dentro de nós. Sabe, irmãos, eu já vou aqui fechando a Bíblia. Por mais que Satanás seja o arqui-enganador, por mais que Satanás seja um dragão feroz que busca, de fato, ferir o povo de Deus, mas o Senhor Jesus nos disse certa feita que não deveríamos temer aquele que mata o corpo e que nada pode fazer na nossa alma. Uma vez que estamos em Cristo, irmãos, nós somos todos mais do que vencedores. Ainda que aconteçam danos ao nosso corpo, ainda que a gente pegue alguma doença, que a gente passe por algum acidente, que a gente tenha algum problema de saúde, algum problema financeiro, algum problema emocional, todas essas coisas são facilmente superadas com Cristo. E serão todas elas, deixadas para trás quando entrarmos no céu. Uma pessoa pode entrar no céu de cadeira de roda, mas outra pessoa pode ser lançada no inferno com todos os seus membros aptos. Perceba, irmãos, nós precisamos aprender, à medida que conhecemos essa doutrina tão elementar na fé cristã, que é a doutrina do pecado. Nós aprendemos como nós devemos levar as nossas ações a sério. E mais do que tudo, eu quero concluir aqui, me perdoem pela demora. Eu quero dizer para vocês que a nossa maior zona de guerra é a nossa mente. É aqui que tudo começa. A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 1, nosso amado irmão Tiago, cheio do Espírito Santo, nos ajuda nessa doutrina e diz, olha, o pecado começa com uma palavrinha, cobiça. Onde é que surge ela? A gente coloca os olhos, a gente sente algum tipo de desejo e a gente começa a pensar e a gente começa, como diz na linguagem, né, maquinar uma forma de satisfazer aquilo que a gente acha que precisa, que a gente acha que vai fazer bem, e é aqui que a gente tem que lutar. É aqui. Então, que o Senhor nos ajude, entendendo essa doutrina do pecado, que eu e você nos tornemos cada vez mais combatentes do bom combate que é travado no interior do nosso ser. O combate que é descrito em Gálatas 5, da carne e do Espírito, lutando dentro de nós, para que a gente faça a vontade de Deus e não a vontade da carne. Naquele mesmo capítulo, Paulo diz, jamais busque satisfazer as suas vontades carnais, porque elas são contrárias à vontade de Deus. Então que o Senhor nos ajude a sair daqui, irmãos, cheios do Espírito Santo, cada vez mais apaixonados por Cristo, por sua palavra, e desejosos de andar pelo caminho correto, e de cada vez mais nos afastarmos de tudo aquilo que nos leva ao tropeço. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu hoje de conhecer um pouco mais da Tua Santa Palavra. Ó Senhor Jesus, sabemos que tudo isso vem de Ti.
Tudo isso vem de Ti, Senhor. Se não fosse o Teu sacrifício perfeito em nosso favor, jamais poderíamos, Senhor, estarmos aqui nessa noite, estudando, meditando na palavra, entendendo, Senhor, o que o pecado fez para a raça humana e as consequências que ainda, muitas vezes, nos alcançam. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Senhor Jesus, continua, Senhor, a nos pegar pela mão e nos conduzir, pois como crianças de colo, Senhor, precisamos sempre do Teu auxílio, Senhor. Jamais estaremos num patamar de independência. Quanto mais aprendemos a Tua palavra, Senhor, no auxílio do Espírito Santo, vemos o quanto precisamos de Ti, Senhor Jesus, não somente como nosso Salvador, mas também como nosso Mestre, como nosso Rei, como nosso sacerdote, como nosso profeta. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a andarmos nos Teus passos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a amarmos o que o Senhor ama e a odiar o que o Senhor odeia. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ó Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, intercedemos em favor da vida de Dylan, da vida do irmão César, da irmã Lani. Ajuda essa família, Senhor, nesse momento de sofrimento tão difícil, que não podemos mensurar, Senhor. Mas ajuda eles, Senhor, a verem a Tua mão, graciosa e amável, conduzindo essa situação da melhor forma. Que o Senhor possa, segundo a Sua boa vontade, restabelecer a saúde do pequeno Dylan e edificar a fé do pai e da mamãe dele, para que eles possam cada vez mais andar por um caminho de gratidão e obediência a Ti, juntamente com o pequenino Dylan, Senhor. Abençoa a vida da irmã Zana, Senhor, ajuda ela, Senhor, nessa batalha que ela tem travado. Cada vez mais, Teu Santo Espírito, Senhor, reine sobre ela. Que seja visível, Senhor, a comunhão que ela tem contigo em relação a todos aqueles que o Senhor ama. Abençoa a vida da irmã Gisele, da pequena Helena, Deus, elas que estão lá no Pará. Tem sofrido bastante, Senhor, com os efeitos dessa pandemia. Ela que não tem, Senhor, a oportunidade que nós temos de estar em uma congregação junto com os irmãos fisicamente, recebendo amor e dando amor, mas que o Senhor possa, meu Deus, fortalecê-la e mostrar para elas, tanto para a Helena quanto para a irmã Gisele, que elas são amadas por Ti e por nós, como nossas irmãs em Cristo, Senhor. Abençoa, meu Deus, a nossa pequena congregação e nos faz cada vez mais fiéis ao Senhor Jesus e à Tua Santa Palavra, Senhor. Abençoa o nosso irmão José, o irmão Leandro, ministério do evangelismo, Senhor, que o Senhor tem entregue na vida deles, e que cada vez mais possamos conhecer a Ti e fazer o conhecido, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E diga a você mesmo, Deus está no controle. Eu creio. Por mais que não pareça, mas Ele está. Amém.